Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar com você sobre 7 hábitos para desenvolver o intelecto. São 7 hábitos que eu pude observar que ao longo da história grandes intelectuais se valeram e eu pude utilizar esses hábitos na minha própria vida e percebi as mudanças, percebi coisas boas que foram acontecendo ao longo da minha vida utilizando bem esses hábitos, né? Então, são coisas que você pode utilizar no seu dia a dia dentro de um determinado tempo que você tiver e que vão certamente te ajudar a desenvolver a sua mente, tornar você uma pessoa mais culta, uma pessoa que tem ali uma maior consciência do mundo à sua volta. Então são 7 hábitos altamente positivos, né? É importante dizer que um hábito ele não pode te tornar uma pessoa soberba. Eu já vejo pessoas que utilizam determinados hábitos que eu irei mencionar e que acham que são um pouco superiores às outras pessoas ou que têm ali um certo nível maior do que outras pessoas. Na verdade, você tem que perceber que um hábito é uma escolha e essa escolha é que vai determinar coisas positivas na sua vida ou não. Então, por exemplo, você pode acordar cedo e colocar uma música ruim para poder escutar, ou você pode escolher uma música boa. Então, são coisas que você vai escolher e você vai colocar isso na sua vida. E esses hábitos são muito positivos, de forma indireta ou diretamente, eles vão te ajudar a se tornar uma pessoa melhor e que são tão basilares, tão importantes, que algumas pessoas acabam esquecendo que elas têm esse fundamento educacional. E é importante dizer que esses hábitos, alguns deles, foram muito utilizados, especialmente pela aristocracia, pela elite chamada, né, por alguns. Ou seja, as pessoas que tinham ali um determinado poder aquisitivo ao longo da história, e essas pessoas tinham um tempo ocioso e poderiam utilizar esse tempo para tentar ali, elevar o seu intelecto. Então, por isso, muitos desses hábitos aqui, eles foram só popularizados no século XX, para você ter uma ideia. São hábitos que, graças à tecnologia, nós podemos agora ter acesso. Então, sem o acesso à internet, provavelmente aqui haveria de certa dificuldade de colocar em prática ou colocar esses hábitos no seu dia a dia. Então, dito isso, né, dito esses preâmbulos, né, que esses hábitos não servem para você sentir-se superior a outras pessoas, são simplesmente práticas que você coloca na sua vida e vai te trazer benefícios. Também de que isso que se trata de uma educação, faz parte de uma educação que cabe a você mesmo, né? Se você escolhe isso, se você deseja isso, é muito interessante que você coloque isso como prática da sua vida e não é outra pessoa que vai escolher por você. Você mesmo tem que se direcionar e colocar isso como forma constante na sua vida. Então, sem mais delongas, vamos falar então dos 7 hábitos para desenvolver a mente. Então é importante dizer que eu pude observar ao longo da história que grandes mentes utilizavam esses hábitos. Algumas utilizavam menos, outros utilizavam mais, mas parece ser algo comum em grande parte dessas mentes, especialmente nos últimos 500 anos aí que eu pude verificar, né? Dentro da análise que eu utilizei o livro O Polímata do Peter Buck, né, que trata sobre grandes mentes aí que contribuíram para mais de um ramo do conhecimento. Então, dito isso, nós temos os 7 hábitos. O primeiro hábito é a leitura constante das obras clássicas. Isso parece ser óbvio, né? Porque eu já falo sobre isso aqui no canal, a importância de se ler as obras clássicas, a importância de se buscar esse conhecimento. E quais são as obras clássicas? Existem várias listas que você pode utilizar de obras que são ditas como clássicas. Essas obras clássicas são aquelas que ultrapassaram o tempo e que são tão positivas que influenciaram gerações e que ainda podem influenciar as próximas gerações. Então são obras que têm o seu valor e que se tornaram atemporais. Ou seja, mais de uma geração costuma ler e sempre que você quer um conhecimento determinado, você vai buscar a fonte nessas obras ditas clássicas, né? E uma lista que eu gosto muito, que eu já falei aqui no canal várias vezes, né, e não canso de repetir, a lista que está aqui no livro do Como Ler Livros do Mortimer Adler. Mortimer Adler foi um dos principais divulgadores das obras clássicas na história da humanidade, porque ele leu todos os livros clássicos que ele coloca na sua lista, né, são mais de 400, e ele, além de ler essas obras, ele comentava com os seus alunos na universidade. Então, ao meu ver, assim, dentre os grandes homens que leram de fato, né, leram e comentaram e entenderam os clássicos, o Mortimer Adler
E ele tentou fazer isso dentro da sua prática universitária de divulgação. Ele escreveu esses livros e também fez vários programas na televisão, ele deu várias entrevistas, ele fez o possível para que as obras clássicas pudessem ser divulgadas. Porque até aquele momento em que ele estava, na década de 40, década de 50, 60, as obras clássicas não tinham chegado ainda de uma certa forma ampla para a população geral. Ou seja, havia uma certa dificuldade para ter acesso. Por exemplo, se um cidadão comum quisesse ler a obra de Aristóteles, ele teria uma certa dificuldade. Ele teria que ir a uma biblioteca ou ele teria que ir a uma universidade. Provavelmente ele não teria uma certa introdução para entender aquela obra. Então, Mortimer Adler ele trouxe essa possibilidade. Ele fez traduções de obras que ainda não estavam disponíveis, especialmente em inglês. Ele fez essa divulgação um pouco mais massiva, utilizando a televisão, rádio, dentre outras coisas mais, e publicou esse livro Como Ler Livros, que é, de certa forma, ensinando como ler bem, como se desenvolver, utilizando o método mais antigo, mais tradicional, e que foi o método utilizado pelos grandes intelectuais, que é utilizando o método do Trivium, né? Então, Como Ler Livros se utiliza do Trivium para te ensinar a como ler livros bem, né? Então, é basicamente isso, leitura dos clássicos, e aí, através da leitura dos clássicos, a recomendação da obra do Mortimer Adler, tem a lista ali completa dos grandes autores, dos grandes homens da literatura, por assim dizer, propriamente dita, do âmbito da teologia, do âmbito das ciências, são obras que todo ser humano deveria ler. Então, fica a recomendação, Mortimer Adler e a lista que ele tem. Não é uma lista que eu consideraria como obrigatória, mas o fato dele ter lido todas essas obras e ser um grande conhecedor, dá ali uma ampla base, né? Algumas pessoas dizem, você tem que formar sua própria lista de clássicos. E eu acho isso um problema, porque se você não entende nada e quer montar uma lista, aí vai ser uma coisa complicada. O mais interessante é tomar como base alguém que já leu tudo e que já tem um conhecimento e que já trabalhou a vida inteira, né? Mortimer ele tratou disso durante toda a vida dele. Então, portanto, a vida do Mortimer Adler foram os clássicos, por assim dizer. Então, por isso que eu sempre digo que, ao meu ver, é a melhor lista e é a melhor forma de você começar a entender os clássicos. Depois, logicamente, com o tempo você ganha uma certa autonomia para entendimento das próprias obras, você pode se desenvolver propriamente dito. Então, primeiro hábito, buscar a leitura dos clássicos, a recomendação, a lista do Mortimer Adler e a própria obra dele, Como Ler Livros, né? Segundo hábito, que é aprender idiomas, né? E é algo também basilar, né? Além de ler obras clássicas, aprender idiomas também é uma coisa que vai te trazer altos benefícios. Por quê? Com os idiomas você vai ter uma maior amplitude, capacidade de ler outras obras que não estão com traduções, ler no original essas obras e, enfim, se desenvolver no âmbito linguístico. Logicamente que você não vai se tornar um grande gênio lendo obras clássicas, nem sabendo muitos idiomas. Isso vai ser habilidades que contribuem para a sua vida intelectual. E, dentre aprender esses idiomas, eu reputo importantíssimo entender aí o latim. Não diria que seria algo obrigatório, porque eu já fiz até um vídeo falando sobre as razões para ler e estudar as obras relacionadas ao latim, mas é algo que vai te dar essa base, porque dentro da educação clássica, o latim foi basilar. Durante aí mais de 1000 e tantos anos, os grandes intelectuais sempre estudavam e aprendiam, falavam, estudavam com o latim. E para começar, eu já fiz aqui vários vídeos, né, indicando obras de como estudar o latim, obras de gramática, etc. Mas para começar, minha recomendação sempre vai ser o Língua Latina per se Illustrata, do Hans Orbeck. Depois dessa obra, você passa aí a ler outras obras de gramática, de estudos, mas para a introdução, aqui o Língua Latina per se Illustrata. Então, para ler obras clássicas, Mortimer Adler. Para começar a estudar idiomas, o latim, aqui com a obra do Hans Orbeck, e tem a coleção toda, né, utilizando o método do Hans Orbeck para inglês, para francês, enfim, para italiano. São obras que são muito interessantes, que eu já fiz até um vídeo aqui no canal, indicando essas obras que ensinam esses idiomas de uma forma muito interessante e com um método que foi utilizado durante muito tempo, como eu falei, pelas mentes mais brilhantes também, né? Além de leitura das obras clássicas, que é tão basilar, aprender esses idiomas,
é importante também ter contato com a arte, ou seja, praticar algum tipo de arte, né? Eu particularmente tento, dentro do meu possível, né, realizar obras com desenhos, obras relacionadas ao campo visual e também algum instrumento. Se você não sabe nenhum instrumento, pelo menos tentar cantar, né? É algo já é algo que é interessante, que vai desenvolver certas habilidades nos seus cérebros que são muito benéficas, né? O seu cérebro ele vai atingir aí um certo nível de amplitude com a arte, porque você passa a entender melhor como é produzido algo belo, algo que é interessante. Então, utilizar da arte para se desenvolver também, se tornar mais humanos, né? Seja no âmbito da pintura, do desenho, né? Utilizando algum instrumento musical ou mesmo canto, né? E algumas pessoas até me pedem recomendação sobre como estudar a história da arte, né? Para iniciar, eu acho que você tem que procurar a obra Civilização, do Kenneth Clark, né? Que tem um documentário, são 13 episódios. É o começo, é a base. Você tem que entender sobre a civilização em que você está, e a obra do Kenneth Clark é base lá, né? Já fiz um vídeo falando sobre Kenneth Clark aqui no canal, você dá uma assistida aí também. E, enfim, através da obra do Kenneth Clark, ele utilizou também da mesma forma que o Mortimer Adler. Até a década de 60, não era muito comum a população comum, as pessoas que trabalhavam o dia inteiro, terem um certo acesso a entender as obras clássicas, as obras que estavam disponíveis em museus, por exemplo. Então, o museu era visto como algo só para algumas pessoas que tinham ali conhecimento determinado. E a obra do Kenneth Clark tenta, nesse sentido, fazer um pouco dessa divulgação. Então, é um programa na televisão que começou a desenvolver esse gosto pela arte, pelos museus, pela história, né, da nossa arte. Então, é muito interessante aqui a obra do Kenneth Clark, que serve como introdução. Existem outras obras que eu poderia indicar, né, sobre história da música, história da arte, enfim, da pintura, etc. Mas, para começar, a obra do Kenneth Clark já vai ser de bom tamanho, um bom início, né? Depois nós temos também o contato com a música, no sentido de não apenas lidar com ela, de criar a sua própria música, criar a sua própria arte, no sentido de escutar essas músicas. Então, primeiro hábito, leitura dos clássicos, aprender idiomas, fazer uma arte determinada, né, através da pintura ou mesmo música, e a própria música, ou seja, ouvir música, especialmente música clássica, né, porque essa música clássica ela vai desenvolver certamente a sua habilidade de escutar de coisas boas que são positivas para a sua mente. O seu próprio cérebro vai se desenvolver nesse sentido, se tornando mais apurado. Ou seja, já há estudos que dizem, né, que música ruim traz malefícios para a sua mente. Então, com essas músicas, elas vão te estimular intelectualmente. Então, Mozart, Bach, Beethoven, tem vários outros, Palestrina, né, tanto que você pode escutar e isso vai te agregar e vai te tornar uma pessoa melhor nesse sentido. E é interessante utilizar uma obra. Eu indico aqui a obra do Otto Maria Carpo, A História da Música, da Idade Média ao século XX, e aqui ele vai tratar sobre a música erudita, a música clássica, desde os seus princípios e seu desenvolvimento. Tem uma ótima lista que você pode ir escutando ao longo do tempo da leitura dessa obra. Fica a recomendação, A História da Música, Otto Maria Carpo. Então tem várias outras obras que eu poderia indicar também, mas essa é a recomendação inicial. Outro hábito, né, eu diria agora que é o quinto hábito, que é jogar xadrez. Eu já falei aqui várias vezes no canal sobre a importância de jogar xadrez, mas é uma prática que você pode ter cotidiana. Além de se divertir com os jogos, você vai desenvolver sua capacidade de raciocínio, sua capacidade de tomada de decisões e se tornar uma pessoa mais diligente, né, quanto àquilo que você vai realizar. Então, o xadrez é importantíssimo nesse desenvolvimento e na manutenção, né, da sua consciência reta, racional. Então, é muito interessante que jogar o xadrez, um hábito que tem que ser constante. Pelo menos uma partida por dia, ou jogar com amigos, né, é algo realmente muito bom e muito saudável. O sexto hábito, eu diria que é o estudo interno, o estudo de si mesmo, se conhecer. E nesse âmbito de se conhecer, seria interessante que você conhecesse o mundo à sua volta também. Então, o ideal é que você pesquise sua origem, genealogia, a origem da sua família, para que você possa entender o que é de fato a sua origem, né? De onde é que sua família veio, o que eles fizeram ao longo do tempo, para que você esteja
nesse momento atual, ou seja, se localizar no tempo, entender a sua história, né? Estudar bastante história vai te fazer compreender as passagens, os fatos, o que aconteceu para o mundo ser o que é realmente atualmente, e também um pouco sobre direito, né? Que poucas pessoas comuns buscam atualmente no Brasil, mas seria interessante que você lesse pelo menos a Constituição e o Código Penal, para você entender como é que funciona a sociedade no âmbito jurídico. Você está na sociedade, você está numa espécie de jogo, e se você não sabe as regras do jogo, é perigoso você ter sérios problemas. Então, a Constituição de 1988 mais o Código Penal vão dar ali as regras do funcionamento da sociedade no âmbito jurídico, e isso vai te possibilitar uma compreensão de como funcionam as coisas, né? Por que você está votando para vereador? Por que você está escolhendo presidente? Por que você está escolhendo deputado? Quais são as funções deles? Né? Quais são os seus deveres? Quais são os seus direitos? Isso é algo importantíssimo como consciência cidadã que você tem que ter. Então, são coisas ali que vão desenvolver seu intelecto no sentido de que você vai entender o mundo à sua volta, né? Então, não tem como viver em um mundo onde você não tem consciência do que está à sua volta, do que você pode realizar ou não. O sétimo hábito que eu considero como sendo interessante para o seu desenvolvimento intelectual é lidar e conversar com pessoas mais velhas ou pessoas que são mais esclarecidas sobre determinados assuntos. E nisso você pode se valer aí de vários meios, né? Como, por exemplo, você pode escutar um podcast, né? Você pode assistir um vídeo de alguém que é especialista em determinado campo do conhecimento. Utilizando dessas palestras, essas entrevistas, ou mesmo conversando presencialmente com alguém que você percebe que tem ali um certo nível intelectual, que vai te ajudar, vai te auxiliar. São coisas realmente muito importantes, porque nós aprendemos, quer queira ou não, através da conversação. Quando nós lemos as obras, nós estamos conversando, mesmo que seja durante a leitura, com determinados autores. Então, ter esse contato, se você consegue conhecer uma pessoa que tem um bom nível intelectual presencialmente, converse com ela, tente extrair dela o mais positivo conhecimento que você tiver, ou mesmo através da internet ter esse conhecimento, né? Então, a internet, de uma certa forma, facilitou esses hábitos, que, como eu já falei, eram hábitos que eram restritos a poucas pessoas ao longo do tempo, mas que agora, com a possibilidade da internet, você tem um acesso amplo, né? Antes, por exemplo, como você fazia para ter um acesso a uma música clássica? Você tinha que comprar ali um CD, né? Ou mesmo antes, né, da invenção do CD, ficava muito difícil você ter acesso à música clássica, você tinha de se deslocar a um determinado local para poder ter aquele acesso. Hoje não, você pode simplesmente, com poucos segundos, ter acesso aí às melhores obras já feitas no âmbito da música clássica. Do âmbito da leitura dos clássicos também havia uma certa dificuldade, como já mencionei, Mortimer Adler foi quem começou a popularizar isso no século XX, né? As obras de arte você pode ter contato também, seja visualmente através de vídeos na internet, ou mesmo tendo acesso de forma um pouco mais facilitada, né, utilizando a internet. Aprender idiomas também está muito mais fácil do que antes, né? Você não precisa necessariamente fazer cursos com valores altos, você vai ter acesso na internet de forma ampla, muitas vezes gratuita. Então é isso, né? O âmbito da genealogia também, a pesquisa da sua origem também está muito mais fácil de você ter contato e acesso à documentação, né? No âmbito da história também. E tudo isso está muito mais facilitado. São 7 hábitos que eu venho utilizando na minha vida nos últimos anos e que tem feito muita diferença, tem me agregado bastante e que eu acho que são hábitos que você tem que ter na sua vida para se desenvolver. Não necessariamente eu diria que são todos esses hábitos, mas pelo menos 2 desses hábitos aí acho que já estaria de bom tamanho para começar aí a se desenvolver utilizando esses hábitos que são realmente muito bons. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.